Porque Paulo e Barnabé tiveram uma grande briga. O choque de gigantes. Eles eram a dupla mais poderosa do início do cristianismo. Juntos, enfrentaram perseguições, sobreviveram a apedrejamentos, expulsaram demônios e fundaram as primeiras igrejas fora de Israel. Paulo era o estrategista, um homem de inteligência extraordinária e determinação inabalável. Barnabé era conhecido como filho da consolação, alguém que enxergava potencial onde outros só viam fracassos. Mas, no auge do ministério, uma discussão tão intensa fez com que esses dois gigantes da fé nunca mais viajassem juntos. E o motivo não foi uma heresia, nem dinheiro, nem disputa por poder. Foi um jovem chamado João Marcos. Para entender esse conflito, precisamos voltar alguns anos. Durante a primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé levaram João Marcos como auxiliar. A missão era extremamente difícil. Longas caminhadas, perigos constantes, perseguições e incertezas faziam parte da rotina. Em algum momento da viagem, na região de Perge, João Marcos desistiu. A Bíblia não explica exatamente o motivo, mas registra que ele abandonou a missão e voltou para Jerusalém. Para Paulo, aquilo representava uma grave quebra de confiança. Alguém que abandona a equipe no momento mais difícil dificilmente estaria preparado para enfrentar os próximos desafios. Algum tempo depois, quando decidiram revisitar as igrejas que haviam fundado, Barnabé fez uma proposta. Ele queria levar João Marcos novamente. Paulo recusou. O livro de Atos usa uma palavra grega muito forte para descrever o que aconteceu naquele momento: paroxismos. Ela significa um desentendimento intenso, uma discussão acalorada. Paulo defendia que a missão precisava de pessoas totalmente comprometidas. Para ele, a expansão do Evangelho exigia firmeza, disciplina e confiança absoluta entre aqueles que estavam no campo missionário. Barnabé enxergava a situação de outra forma. Ele acreditava que João Marcos merecia uma segunda oportunidade. Afinal, o reino de Deus também é construído restaurando pessoas que falharam. Nenhum dos dois mudou de posição. A discussão foi tão séria que decidiram seguir caminhos diferentes. Barnabé levou João Marcos para Chipre. Paulo escolheu Silas como seu novo companheiro e partiu em direção à Síria. À primeira vista, parecia que a divisão havia enfraquecido a missão. Mas Deus transformou aquele conflito em multiplicação. Em vez de uma única equipe missionária, agora existiam duas. O Evangelho começou a alcançar ainda mais cidades. Mas uma pergunta permanece: quem estava certo? Paulo, com sua firmeza estratégica? Ou Barnabé, com seu coração restaurador? A resposta aparece muitos anos depois. Paulo já estava preso em Roma. Velho, aguardando sua execução, escreveu sua última carta. Nela, fez um pedido surpreendente. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Aquele jovem que um dia foi considerado despreparado, agora era reconhecido pelo próprio Paulo como alguém valioso para a obra de Deus. Barnabé estava certo em acreditar na restauração. E Paulo demonstrou grande maturidade ao reconhecer a transformação de Marcos. Existe um detalhe ainda mais impressionante. Foi esse mesmo João Marcos que, anos depois, escreveu o Evangelho de Marcos, o primeiro relato escrito da vida e do ministério de Jesus. Se Barnabé não tivesse insistido em lhe dar uma nova oportunidade, talvez essa história tivesse sido muito diferente. Esse episódio nos ensina que a igreja precisa tanto da firmeza de Paulo quanto da compaixão de Barnabé.
Precisamos de pessoas que avancem com coragem, mas também de pessoas que restaurem aqueles que caíram. Eles seguiram caminhos diferentes, mas continuaram anunciando o mesmo evangelho. Porque, nas mãos de Deus, até os conflitos podem se transformar em instrumentos para cumprir um propósito maior.